já ouviu falar sobre a expressão divisor de águas? Esse é o estudo de número 908 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre o divisor de águas logo após a nossa vinheta. Divisor de águas é uma expressão muito usada entre os cristãos, pois marcou um momento de antes e depois da vida de alguém. Vamos ao nosso tema, divisor de águas. O nosso texto base está no livro de Efésios, no capítulo 2, o verso 13, que diz: Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é um divisor de águas para a humanidade. E divisor de águas, como eu já disse, é uma expressão de um acontecimento que fez a diferença entre o antes e o depois na vida do ser humano. O divisor de águas, por exemplo, na vida de Josué, esteve relacionado à atitude da obediência de Moisés ao Senhor. Vamos ver? Números capítulo 27, o verso 18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Naquele momento, Josué recebeu o espírito de sabedoria, e após a morte de Moisés, o povo israelita dava ouvidos a tudo que Josué falava, pois sabiam que nele estava o espírito de sabedoria. Deuteronômio no capítulo 34, verso 9 diz: Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele, e portanto os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Josué foi o sucessor de Moisés, foi escolhido por Deus, ele foi um líder respeitado, ele tinha relacionamento, tinha intimidade com Deus, ele seguia os princípios, as ordenanças. Josué, ele ouvia a voz de Deus e obedecia em tudo que o Senhor lhe falava, assim como fez Moisés. Já o divisor de água na vida de Eliseu foi estar atento ao profeta Elias e ser perseverante. Segundo Reis capítulo 2, o verso 9 diz: Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: Rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Eliseu foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Elias. Quando ele disse para Elias qual era o desejo, ele foi colocado à prova. Segundo Reis capítulo 2, o verso 10, que diz: Elias respondeu: Em verdade pediste algo muito difícil, todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Era necessário Eliseu estar atento, era necessário ele não se distrair, mas perseverar. E foi justamente assim que ele ficou. Ele percebeu e ele recebeu o que ele desejou. Segundo Reis, no capítulo 2, verso 11, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num
redemoinho. E Eliseu, ele viu, ele honrou o profeta Elias, ele pegou a capa de Elias que tinha caído e ele voltou, mas ele voltou sendo usado por Deus para fazer milagres, para fazer maravilhas, para ser o profeta de Deus. Segundo Reis, capítulo 2, o verso 12, havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Eliseu foi um grande profeta de Israel e, segundo os estudiosos, ele fez o dobro dos milagres de Elias. Vamos nos lembrar também de um divisor de águas, mas na vida do rei Manassés, o rei de Judá, sabe qual foi? Foi o sofrimento. Manassés foi um rei cruel, a ponto de passar os filhos dele pelo fogo em sacrifício ao deus Inom. Mas não foi só isso que ele fez, não. Ele colocou imagem de escultura dentro do templo, lá na casa de Deus. Mas o Senhor mandou advertências a ele e ele as ignorou. Segundo Crônicas, no capítulo 33, o verso 9 e o verso 10, diz assim: e Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O povo estava com o coração endurecido, com o coração fechado. Eles não queriam ouvir a voz do Senhor, eles não queriam se arrepender, eles não queriam mudar de atitude. Mas quando o rei da Assíria se levantou contra ele e levou ele para a Babilônia, olha o que aconteceu. Segundo Crônicas, no capítulo 33, verso 11, assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Imagina o sofrimento de Manassés, imagina agora como ele estava diante daquela situação, diante daquele momento de angústia, e naquele momento ele se humilhou diante de Deus, ele viu o sofrimento que ele estava vivendo e sabe qual foi a atitude dele? Foi de buscar ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 33, o verso 12, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. A atitude dele foi de se humilhar diante de Deus, foi de buscar ao Senhor, porque ele sabia que Deus era misericordioso e Deus o ouviu. Segundo Crônicas, capítulo 33, o verso 13, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. O divisor de águas na vida de Manassés foi o sofrimento, porque naquele sofrimento ele se humilhou, ele buscou ao Senhor, ele orou e o Senhor o ouviu, o Senhor o trouxe de volta para Jerusalém. A história de Manassés foi mudada, ele tirou as imagens da casa do Senhor, ele edificou o muro de Jerusalém, ele reparou o altar, ofereceu sacrifícios a Deus e conduziu o povo a uma aliança com o Senhor. Que Deus tremendo, Deus a quem nós servimos, o Deus que ouve as orações daqueles que se arrependem, daqueles que o buscam com um coração sincero.
Você se lembra do profeta Isaías? O divisor de águas na vida de Isaías, sabe o que foi? A morte do rei Uzias. Isaías capítulo 6, o verso 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Que visão maravilhosa, a visão de Isaías. Mas isto foi depois da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi considerado um dos grandes reis sobre Judá, e muitos estavam tranquilos, acomodados durante o reinado daquele rei. Ele estava proporcionando ao povo de Judá uma época tranquila, e o povo vivia em prosperidade. Mas com a morte de Uzias, o povo estava sofrendo, o profeta Isaías também, mas ele recebeu o seu chamado, ele viu a glória do Senhor, e ele pôde olhar para si e reconhecer que era um pecador. Isaías no capítulo 6, verso 5, então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, ele é um dos profetas mais conhecidos na Bíblia, porque ele ouviu a voz de Deus, ele viu a glória de Deus, ele ouviu, ele obedeceu, e ele se dispôs a servir ao Senhor. Isaías capítulo 6, verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi o profeta messiânico. Ele apresentou a Jesus como Messias, como servo, como filho do Deus Altíssimo. Ele falou de Jesus desde o nascimento até a ressurreição. Já o divisor de águas na vida de Paulo, sabe qual foi? Foi o encontro dele com o Senhor na estrada de Damasco. Atos no capítulo 9, o verso 3 ao verso 6 diz: indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Naquele encontro, Paulo foi transformado. Antes do encontro, Paulo agia com crueldade contra os cristãos. Atos capítulo 9, o verso 1 e o verso 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E o que é mais impressionante é que Paulo, ele fazia isto achando que ele estava fazendo algo para Deus. Ele não percebia que ele estava sendo zeloso pela lei, mas estava agindo contra o Senhor Jesus, contra aqueles que aceitavam a Jesus como Salvador. Mas depois do encontro de Paulo com Jesus, ele se tornou o apóstolo dos gentios. Atos capítulo 9, verso 15 diz assim: porém o Senhor ordenou-lhe, é o Senhor falando com o profeta Ananias: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus
os reis e perante o povo de Israel. Paulo foi muito usado por Deus, ele foi imitador do Senhor, ele foi fiel até a morte, ele foi um divisor de águas para os gentios, porque ele era o mensageiro das boas novas do Evangelho. E se nós olharmos, Jesus, ele foi o divisor de águas na vida de muitos, como nós vemos nas Escrituras Sagradas. Ele curou, ele salvou, ele resgatou das trevas a todos que o receberam, mas ele continua sendo divisor de águas na vida de muitas pessoas, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. A Bíblia, por exemplo, nos mostra uma mulher que sofria há 12 anos com uma enfermidade, mas ela ouviu falar de Jesus. Marcos capítulo 5, verso 25, verso 26 diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus com o sofrimento que ela estava vivendo. Ela já tinha despendido toda a fortuna dela com médicos e nada tinha adiantado, mas quando ela ouviu falar de Jesus, brotou a esperança no coração dela. O ouvir falar de Jesus pode ter sido um divisor de águas na vida dela, porque aquela mulher desesperançada tomou uma atitude, ela agiu porque ela creu. Marcos capítulo 5, o verso 27 e o verso 28, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A fé dela em Jesus fez toda a diferença, porque ela corajosamente foi, enfrentou os obstáculos, enfrentou a multidão e ela venceu. Ela enfrentou as dificuldades, conseguiu chegar perto de Jesus e o tocou. Marcos capítulo 5, verso 29 diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Imediatamente ela foi curada. Jesus, ele perguntou quem tinha o tocado e ela confessou. Marcos capítulo 5, verso 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Jesus tinha mais do que a cura física para aquela mulher que creu nele, e ele tinha para ela a salvação, e ela recebeu. Em Marcos capítulo 5, verso 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela já tinha sido curada da enfermidade, mas aí agora ela foi curada do pecado, ela foi salva. O divisor de águas na vida dela foi, além da cura do corpo, foi ela se encontrar com Jesus. Quando ela ouviu, ela creu, ela foi em busca de Jesus, ela teve a salvação da alma, ela teve a garantia da vida eterna, ela teve a paz que excede a razão. Se antes ela se sentia rejeitada devido ao fluxo de sangue, agora ela poderia romper em paz e alegria. Eu poderia citar ainda diversos exemplos, como o endemoniado gadareno, como o cego Bartimeu, como Zaqueu, como Nicodemos,
tudo pessoas que tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas, tiveram um antes do encontro com Jesus e um depois do encontro de Jesus, porque antes eles viviam sem Deus no mundo, assim como nós, antes de encontrarmos e de nos entregarmos a Jesus. Efésios capítulo 2, verso 12 diz: estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Antes de encontrarmos a Cristo, de recebermos a Cristo, vivíamos neste mundo, mas sem Deus na nossa vida. E após o encontro com o Senhor Jesus, passamos a ser filhos do Deus Altíssimo, passamos a estar em paz com Deus, reconciliados com Ele, podemos desfrutar das bênçãos, da paz, da alegria, da graça, da misericórdia que somente é encontrado no Senhor. Como diz o nosso texto base, vamos relembrar Efésios capítulo 2, o verso 13: todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Hoje podemos pertencer à família de Deus, sermos membros do corpo de Cristo, sermos a noiva do Cordeiro e a habitação do Espírito Santo. Eu vou concluir. Para muitas pessoas, ouvir uma mensagem pode acrescentar a fé dela, também pode ser considerado um divisor de águas, porque aí elas se aproximam de Deus. As outras já pode ser um momento de oração onde elas se rendem ao Senhor e tem toda uma grande diferença na vida delas. Eu não sei qual tem sido o seu divisor de águas, mas uma coisa eu sei: se aproxime do Senhor, tenha um encontro verdadeiro com Cristo e você verá o agir de Deus na tua vida. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, dá o seu like e se não está inscrito no nosso canal, eu te convido para você se inscrever. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.